O Ministério Palavra do Pai tem o apoio do Prever Marília. Vive melhor quem consegue prever. É um prazer enorme poder falar ao seu coração através desse canal do meu amigo e irmão Marcos Vinícius, Palavra do Pai, que de fato nesse momento Deus nos traga uma palavra do seu coração ao nosso coração. Em tempos difíceis, em tempos de crise, nós precisamos voltar o nosso coração e alinhá-lo ao coração de Deus para entendermos quais são os propósitos dele. Talvez a maior crise que vivemos é a crise de não entendermos os planos e os propósitos de Deus no meio das crises. Portanto, eu queria agora trazer uma palavra ao seu coração e a minha esperança é que essa seja uma palavra do Pai. O Salmo de número 34, ele nos diz o seguinte: bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Bendirei ao Senhor em todo o tempo. Se você observar o Salmo 34, ele nos fala que o nosso louvor a Deus não é um louvor circunstancial. E talvez a grande dificuldade que nós experimentemos seja o fato de que somos peritos em louvar a Deus quando todas as coisas vão bem. Quando nós estamos empregados, quando não nos falta paz, quando não nos falta nenhuma daquelas circunstâncias externas, exteriores, que providenciem paz interior. Mas a Bíblia diz que nós devemos louvar ao Senhor em todo o tempo. É no meio das crises que verdadeiramente o louvor que agrada a Deus sobe até o trono da graça dele. O louvor que agrada a Deus não é o louvor que acontece quando tudo vai bem. O louvor que agrada a Deus é o louvor no meio das crises. É no meio das nossas dúvidas, no meio das nossas incertezas, é no meio do caos, é no meio de pandemias, é em meio a todas as circunstâncias adversas que nós podemos elevar uma palavra de louvor a Deus que o agrade. Eu me lembro de Jó, que nos dá um exemplo claro disso. Jó havia passado por uma crise severa, aguda, profunda demais, mas a palavra de Deus nos ensina que no meio da crise, quando ele é inclusive estimulado a blasfemar contra Deus, ele ergue uma palavra de louvor e ele diz: bendito seja Deus, Deus o deu, Deus o tomou. O Senhor é digno de louvor no meio das nossas crises e no meio das nossas calamidades. E eu gostaria de chamar a sua atenção para o Salmo 34, porque ele nos traz alguns aspectos muito interessantes sobre esse louvor a Deus. Eu não vou ler aqui todos os textos, mas você pode fazer isso em casa e perceber que o salmista, por várias vezes, ele vai dizer que ele pode louvar ao Senhor, mas ele louva ao Senhor por quê? Porque ele clama e Deus o ouve. Ele busca a Deus e Deus o acolhe. Ele tem uma palavra de intercessão, de busca a Deus, e Deus tem ouvidos abertos a essa intercessão. Você vai verificar que por 5 ou 6 vezes no Salmo, o salmista diz isso. Ou seja, nós podemos louvar em todo o tempo ao Senhor, porque Deus é um Deus presente e que ouve as nossas orações. No próprio Salmo 34, a palavra de Deus diz que perto está o Senhor de todos os que o invocam. Perto está o Senhor de todos os que têm o coração quebrantado. Então, quando nós invocamos a Deus, Ele está perto. No meio das nossas crises, no meio da crise que nós vivemos global, mundial, Deus não está ausente. Deus está presente. Deus está no meio de tudo isso. Ele tem planos, Ele tem propósitos. Existe uma providência divina trabalhando nos bastidores da história. Nós não estamos desamparados. Deus não nos deixou. Pelo contrário, Deus está presente no meio de tudo isso. E há um plano soberano de Deus para a minha vida, para a sua vida, para as nossas famílias, para a sua igreja. Então nós não podemos e nem vamos nos desesperar. Pelo contrário, nós teremos nos lábios uma palavra de louvor, porque Deus é um Deus que está ouvindo as nossas orações. E mais do que isso,
Por que eu posso ter uma palavra de louvor nos lábios? Primeiro, porque Deus é um Deus que ouve as minhas orações. Cada clamor que eu faço, Ele me acolhe, Ele não me rejeita. E segundo, porque este salmo tem uma palavra que é repetida várias e várias vezes. O salmo diz que Deus ouve e livra. Ouve e livra. Deus ouve a nossa oração e Ele nos livra. Clamou este aflito ao Senhor e Ele o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. E por aí vai. Várias vezes a Bíblia diz que Deus é o Deus do livramento. Eu quero dizer a você, de todo o meu coração, eu creio sim que nós estamos vivendo um tempo em que Deus está se movimentando no nosso meio através dessa pandemia. Nós somos uma sociedade que virou as costas para Deus e Deus está chamando a nossa atenção. Porque muitas vezes nós estamos dizendo que nós estamos no controle da nossa vida. Nós não estamos no controle da nossa vida. Quem comanda tudo isso aqui embaixo é Deus. Ele é Senhor no céu e Ele é Senhor na terra. Quando Ele diz, vamos parar com tudo, Ele, através de algo invisível, pode parar com tudo. Talvez você diga, pastor, isso é desconhecimento. O senhor não sabe que tudo isso, por detrás, existe uma questão política, econômica. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Acima dos príncipes dessa terra, acima de todo o dinheiro, acima de toda a economia, acima de qualquer potência que exista nessa terra, existe um Deus que se assenta no trono e reina. Quem está comandando tudo isso aqui é Ele, Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o Senhor de todas as coisas. Portanto, eu não preciso me desesperar. Eu sou um súdito desse reino. Eu creio que Ele está no comando, que Ele está assentando-se no trono, governando tudo. E, por fim, Ele me dará e dará a todo aquele que teme a Ele o livramento. E nós poderemos, mais uma vez, louvá-lo, dizendo, bendirei ao Senhor em todo tempo. Em todo tempo o seu louvor estará nos meus lábios. Nesses dias, é preciso nós entendermos que o que está acontecendo não é algo que está fugindo ao governo de Deus, não. Deus está construindo uma história nova. Ele está quebrando paradigmas antigos e estabelecendo novos valores, novos paradigmas. Deus está refazendo as coisas, ou melhor, às vezes nós olhamos e pensamos que tudo está de cabeça para baixo. Não. Na verdade, tudo está sendo colocado no seu devido lugar. Nós estávamos vivendo uma vida de cabeça para baixo, um ciclo de ganância que nunca era interrompido. Nós estávamos correndo atrás das nossas próprias coisas e, na linguagem do Eclesiastes, correndo atrás do vento, e agora Deus está colocando o mundo no lugar correto. Ele está ordenando as coisas da maneira como tudo nunca deveria ter deixado de ser. Portanto, vamos confiar no Senhor. Vamos simplesmente confiar e descansar nele. Ele é o Deus da providência, Ele é o Deus que ouve orações, Ele é o Deus que intervém no meio das nossas crises, Ele é o Deus que traz livramento. Essa é a palavra do Pai ao seu coração nesse dia. E eu quero orar com você e deixar uma palavra também de bênção e de intercessão sobre a sua vida. Deus Todo-Poderoso, eu creio que Tu és aquele que se assenta no trono, o Senhor governa sobre reinos, sobre principados, sobre potestades. Toda a autoridade nos céus e na terra lhe foi dada. Tu és o Senhor de todas as coisas. Tu és aquele que tem o governo sobre os teus ombros. Sendo assim, Senhor, nesta hora eu quero orar, agradecendo ao Senhor por saber que Tu és um Deus soberano que está no controle de tudo que está acontecendo. Mas eu quero orar também pedindo que aquele que tem o coração neste momento inquieto, ansioso, angustiado, com medo, com incertezas quanto ao futuro, encontre neste momento uma paz que excede todo o entendimento, que guarda a mente, que guarda o coração em Cristo Jesus. Eu quero clamar ao Senhor que a paz que o Senhor prometeu alcance esse coração. Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou.
Que, ó Deus, esta pessoa creia na providência do Senhor. A tua palavra mesmo diz que até os leõezinhos passam necessidade, mas aqueles que temem ao Senhor não. Portanto, ó Deus, eu creio que o Senhor há de suprir e prover cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. Abençoa, Deus, a nossa terra, abençoa o nosso país, abençoa o governo da nossa nação, para que tenha sabedoria e discernimento. Abençoa-nos, ó Pai, como país, como estado de São Paulo, como cidade de Marília. É isso que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe poderosamente, que você possa ser poderosamente abençoado por meio desse canal, que é o canal Palavra do Pai, e que através dele muitas palavras do alto venham ao teu coração. Uma palavra que te traga esperança, alegria e paz. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e um beijo no coração.